Nós vamos agora entender melhor os protocolos médicos para os casos suspeitos da Covid-19 aqui no Piauí. Quem vai nos explicar via Skype é o Dr. Sabas Carlos, que é médico oncologista. Dr. Sabas, bom dia. Bom dia. Tudo bem, Nádia? Dr. Sabas, que tem trabalhado bastante. Ontem nós estávamos conversando e ele me dizia, Nádia, nós estamos debruçados praticamente 24 horas por dia sobre tantos artigos científicos, tantos estudos que estão sendo feitos ao mesmo tempo no mundo todo. São cerca de 100 médicos aqui do Piauí que estão trabalhando cerca de 10 horas por dia só no estudo desses casos, nas reuniões virtuais e no estabelecimento de alguns protocolos. Nós, doutor Sabas, primeiro queremos parabenizar todos esses médicos que estão se dedicando tanto a esses estudos e a esses artigos científicos para trazer essas orientações. O senhor me dizia ontem que, se esse protocolo for seguido, nós teremos uma situação menos dramática aqui no Piauí, e, enfim, se for seguido até em outros estados no Brasil também. Nós vamos começar colocando, para o senhor comentar, esse primeiro protocolo, né, que são os sinais e os sintomas que o paciente deve procurar o hospital. Então, nós temos aí a febre, a tosse, essa sensação de bolo, de entalo na garganta, a mialgia, a fadiga, a expectoração, diarreia, náuseas, vômitos, anosmia, que é a falta do olfato, né, doutor Sabas? Então, esses são sintomas que devem levar o paciente para o hospital. Nádia, a grande mudança é que todos esses sintomas que você ponderou, se o paciente está com 48 horas e esses sintomas não melhoraram, sobretudo a febre e a tosse, e não sentiu o gosto e nem o sabor das coisas, esse paciente deve procurar o serviço de saúde. A orientação anterior é que esse paciente fosse para o serviço de saúde quando tivesse falta de ar. Hoje, nós aprendemos, baseado no grupo que está nos assessorando lá de Madrid, capitaneado pela professora doutora Marina Bucar, que é uma médica piauiense que mora lá. No começo, a mortalidade deles estava em torno de 20% e agora em torno de 2%. E ela está há 17, 18 dias que nenhum paciente do serviço dela foi para a UTI, baseado nesse protocolo que a gente está tentando implementar aqui no Piauí. Então, a coisa mais importante para a população, primeiro, ficar em casa. Segundo, 2 dias destes sintomas que você comentou, ela deve procurar o serviço de saúde. E esse protocolo está já sendo distribuído para todos os médicos. Inclusive, nós já estamos distribuindo, existe uma aula também que foi preparada e está na internet também para esses médicos e está sendo distribuída. O que a gente quer é tentar reproduzir o que está acontecendo lá fora. Há uma grande celeuma científica sobre isso, se usa ou não usa hidroxicloroquina e azitromicina. Não há nenhuma evidência científica nível A que a gente gostaria que existisse neste momento do conhecimento científico. Mas a doença bateu a nossa porta, o paciente que está doente hoje nós não podemos deixar para trás, e nós devemos fazer com esse paciente o que gostaríamos de fazer conosco, médicos que estamos no front. Todos nós que estamos nesse grupo hoje, mais de 120 médicos, capitaneados inicialmente pelo professor Dr. Luiz Ayrton Santos Júnior, conhecido de todos nós aqui no estado do Piauí por uma ação social importante, é que nós todos estamos convencidos que nós tomaremos a medicação. Então, não acho justo e nem ético nós que estamos no front estudando tomar medicação e não oferecer essa medicação para as pessoas. Sabas, a gente vai já chegar lá na cloroquina e na hidroxicloroquina. Agora nós temos aí o protocolo para a internação dos pacientes, né? Os critérios para a internação. Isso. Temos alguns critérios assim, que são bem técnicos, a gente vai colocar no ar para os telespectadores verem. E o doutor Sabas, não é isso agora, não é essa cartela, é essa aqui. Né, como é que deve ser a abordagem médica na suspeita diagnóstica. Então, nós temos aí um fator de saturação de oxigênio menor que 96 em jovens e também menor que 92 em idosos. A saturação é que, quando você mede com o oxímetro, como é que está a circulação do oxigênio no sangue. Né? O QT corrigido, que o senhor vai já explicar para a gente o que significa o QT, que tem a ver com alguma alteração cardíaca, né?
QT corrigido maior que 450. Nós temos também a alvéolo intersticial infiltrado, que o senhor também vai explicar para a gente o que é, e uma intolerância oral pelos vômitos, antecedente de isquemia cerebral, coronária, pulmonar, grávidas, puérperas, doença protombótica, insuficiência cardíaca renal. Esses são critérios para internação e uma observação, imagino, até mais criteriosa desses pacientes, né? Isso, com certeza. Os médicos estão sendo treinados através dessa aula e através do protocolo que está sendo distribuído por todas as nossas instituições, Conselho Regional de Medicina e outros parceiros nessa causa. Então, esses critérios estão muito bem estabelecidos, que é exatamente o doente que não pode ir para casa, que é um doente que já passou da fase inicial da doença. A fase inicial da doença, o vírus, ele se replica e ela dura geralmente em torno de 4 a 7 dias. Então, no momento que acontece todos esses sintomas que você comentou e esses achados físicos, geralmente isso já é a tradução de uma doença avançada e esse paciente vai precisar ser internado e oferecido já medicação venosa, muitos deles já vão precisar de antibiótico e às vezes de medicações caras, que são drogas que infelizmente nós não vamos poder disponibilizar aqui no Piauí, que custam entre 15 a 20 mil reais cada frasco dessas medicações, que são medicações que poderiam ajudar, mas o que nós aprendemos, baseado nos que estão há mais tempo nessa epidemia, é que o tratamento com o corticóide, com a medicação simples disponível no nosso meio, funciona muito bem. Tudo que nós queremos com esse protocolo é evitar que o paciente chegue nessa fase de precisar ficar internado, que a gente comece muito cedo o tratamento e que a gente possa diminuir a replicação do vírus e, com isso, o seu próprio sistema imunológico seja capaz de evoluir para essa fase inflamatória. Infelizmente, neste momento, nós não conseguimos saber quem vai evoluir grave ou não. Se a gente soubesse, seria muito mais fácil, porque nós sabemos que nós vamos dar muito remédio também para pacientes que não precisariam tomar, porque o seu próprio sistema imunológico seria capaz de dar conta da briga contra o vírus. Mas nós não temos essa resposta. Infelizmente, nós vamos oferecer para todos, mas a pessoa também não é obrigada a tomar nem a hidroxi, nem a azitromicina. Ele, inclusive, vai ter que assinar um documento dizendo que essa medicação, os médicos não têm certeza se ela realmente vai funcionar e se a gente vai conseguir controlar, mas é o que temos para hoje. Doutor Sabas, o senhor disse que os nossos médicos aqui, esse grupo, está dialogando com outros países, particularmente com a Espanha, que proporcionalmente a situação mais grave na Europa em razão da população e o número de casos. O que é que nós aprendemos com a Espanha que não devemos repetir aqui? A primeira coisa é isolamento total. As pessoas não podem sair de casa, ponto. Nós, no sistema de saúde, se essas pessoas saírem e o vírus circular rapidamente, nós não temos como dar conta. Isso vai acontecer, o que pode ter acontecido aí fora, cadáveres nas portas das casas, porque a gente não vai dar conta nem da condição sanitária. Aprendemos que o tratamento precoce é o foco. Não adianta eu querer começar a fazer hidroxicloroquina. As evidências científicas disponíveis hoje, depois que se instala a reação inflamatória, a droga não atua mais. Nós temos que atuar enquanto o vírus está se replicando, ou seja, ele está se reproduzindo lá rapidamente. Então, dando a medicação, essa medicação faz com que ele diminua a quantidade de vírus replicantes. E com isso, nós habilitamos o sistema imunológico a dar uma oportunidade de combater esse vírus. Então, essa é a grande mudança, é o que a gente aprendeu com a Marina. A Marina disse que os médicos da Espanha ficam rindo dos brasileiros que não aceitam a cloroquina. E qual é a outra opção que você tem para dar para esses pacientes? Olha, doutor Sabas... É o que temos. É o que temos, até agora é o que temos. Mesmo sem todas as evidências completas cientificamente comprovadas. Nós vamos mostrar agora 3 imagens que estão nesses protocolos e que também estão sendo distribuídas para os médicos, que são imagens de raio-x do pulmão do paciente, já que a complicação maior da Covid-19 é a complicação respiratória, né? Quando atinge os pulmões, né? Destrói os alvéolos pulmonares, dificulta as trocas gasosas, impede com que o paciente respire normalmente, provocando o cansaço. Doutor Sabas, nós estamos exibindo a primeira imagem, que é de um pulmão após 5 dias do início dos sintomas. O que essa imagem mostra?
O que acontece no pulmão realmente é uma infiltração, né, bilateral, que a gente chama de vidro fosco na tomografia. E o que se aprendeu nessas 6 semanas dos repórteres lá de Madrid é que às vezes há uma dissociação muito grande. Às vezes o paciente está com poucos sintomas e quando se faz a tomografia já tem lesões às vezes avançadas. Então há uma dissociação que a gente chama entre o que o paciente está sentindo e o achado clínico. Por isso que é importante 48, 72 horas esse paciente ir para o hospital, porque o médico hoje ele já está treinado e estão sendo treinados para identificar precocemente essas alterações e iniciar o protocolo imediatamente, mesmo que esse paciente está bem. Nós não temos como testar todo mundo, e nem temos tomografia em todos os lugares. Então nós vamos tratar esse paciente às vezes com raio-x e na ausência desse raio-x nós vamos iniciar o protocolo baseado essencialmente na clínica. Se a clínica for altamente sugestiva, nós faremos a orientação que seja oferecido para o paciente a possibilidade de ele usar o esquema precocemente. Sabe, só para a gente finalizar mais 2 imagens, qual é a diferença do pulmão após 10 dias da infecção e depois de 12 dias da infecção? A gente está vendo aí a primeira imagem, depois de 10 dias do início dos sintomas e depois de 12 dias. Nessa última imagem de 12 dias, o pulmão está bem escuro, significa dizer, eu imagino, que tem muito ar dentro dos pulmões, é isso? Não, na verdade ele vai causando na verdade não sabemos ainda qual o verdadeiro mecanismo. Ontem mesmo foi publicado um novo trabalho, antes de ontem, sobre a fisiopatologia da doença. Nós estamos aprendendo com a doença é muito nova, então à medida que essa doença progride, ela vai comprometendo cada vez mais o pulmão e causando, na verdade, uma verdadeira, né, destruição e que torna essa troca gasosa, né, impossível, que leva o paciente à hipoxemia, ou seja, ele não tem oxigênio que consiga dar conta do organismo funcionar de forma adequada. Então esse é o ponto principal que a gente quer deixar aqui, é que o paciente 48, porque a influenza normal, geralmente o paciente vai ter febre 1, 2 dias, e no 3º dia essa febre já vai melhorar. Então, se 1, 2 dias o paciente não melhorou, ele está piorando e tem todos esses sintomas que nós comentamos, o que nós queremos evitar é que ele chegue neste ponto. E a orientação anterior é que esse paciente fosse quando tivesse com falta de ar. Quando ele tiver com falta de ar, ele vai estar com 5, 7, 8, 9 dias da doença, com esse pulmão que está sendo mostrado aí. Aí, neste cenário, ele vai para a UTI. E na UTI ele pode passar 2 meses. Se ele ficar 2 meses na UTI, rapidamente nós vamos esgotar os leitos, rapidamente. E nós não temos onde colocar mais os pacientes que irão precisar. Então o que nós queremos evitar é o número de pacientes na fase avançada da doença, que a doença seja tratada no começo, e faz todo o sentido. Se eu tenho uma doença, tudo que a gente aprendeu na medicina é que na maioria das vezes é muito melhor tratar no começo do que na evolução. Então esse foi um dos grandes equívocos no começo, não sabíamos da evolução da doença. Inclusive, na Espanha, segundo a Marina, várias demandas judiciais já estão sendo tomadas, inclusive contra os gestores que não decretaram quarentena sistemática da população. Esse foi um fato muito importante. Então, e demandas, inclusive, de não oferecer a medicação que existe. Então, a ideia hoje é que o paciente vá para o posto de saúde, vai ser lançado aí um aplicativo com georreferenciamento para identificar os pacientes através de sintomas, e que o sistema de saúde possa localmente ser acionado rapidamente para distribuir, inclusive o paciente leve a medicação para casa. A gente sabe que é difícil, nós precisamos hoje urgentemente que a vigilância sanitária do Estado se manifeste hoje em 5 minutos, para inclusive permitir o fracionamento da medicação. A gente vive num país extremamente burocrático. Na hidroxicloroquina, a caixa vem 30 comprimidos, e esses 30 comprimidos eu não posso fracionar. Então eu tenho que dar a caixa para um paciente quando eu poderia beneficiar 4. Isso não faz sentido nenhum. É verdade, doutor Sabas. Bom, queria agradecer o doutor Sabas Carlos, que é oncologista e faz parte desse grupo, né, de mais de 120 médicos piauienses que estão estudando
debruçado sobre todas as informações dos artigos científicos, das intervenções que estão sendo feitas nos países, dos formatos, dos modelos de administração de medicamentos, de teste, acompanhando o que está sendo feito no mundo científico para encontrar também a vacina. E a população do Piauí toda é grata a todos vocês médicos que estão nessa batalha, doutor Sabas. Muito obrigada pelas informações e nos atender também aqui na TV Cidade Verde, na Rádio Cidade Verde. Um bom dia para o senhor. Obrigada. Bom dia.